Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Tá na Hype comigo, professora Sabrina, e com o Titi Júnior. E hoje a gente vai trazer, abordar um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas mesmo assim, muito importante. A gente vai falar sobre a globalização e várias coisas em torno dela. Eu queria saber de você, Júnior, o que você está sentindo ao abordar sobre esse assunto? Eu vou falar minhas opiniões, mas eu não quero falar sozinho aqui, então você vai me ajudar, hein? Contribui comigo, beleza? Beleza. Então, Júnior, eu queria saber sobre você, por que a gente vai falar sobre esse tema, a globalização, Fala aí para as pessoas que estão assistindo a gente por que disso. Tá legal, o que é globalização, Vamos pensar por isso. A gente, quando tá na época da escola, talvez a gente aprenda um pouquinho sobre isso, mas globalização é o processo sobre como que o mundo meio que diminuiu, de certa forma, as distâncias. Então, como você é capaz de acessar uma informação proveniente de outro país, como que materiais chegam em outros lugares e que você consome, talvez até sem saber da origem deles. Mas acho que a principal ideia por trás de por que a gente escolheu falar sobre isso surgiu com perceber como que esse cenário da Covid, da pandemia, meio que aproximou as pessoas por meio do mundo digital e também revelou certas importâncias que as pessoas precisam ter para que possam se destacar no mundo aí fora, seja profissionalmente ou academicamente ou até mesmo por diversão, como que certas habilidades se mostraram mais necessárias. Então acho que daí que veio essa ideia quando a gente estava na equipe fazendo nosso brainstorming. Sim, verdade. Basicamente, a globalização significa conexões, Tanto conexões pessoais quanto conexões empresariais. E é isso que o Júnior falou, A globalização, o sentido dela é de aproximação. Então, ela conecta e aproxima pessoas que estão distantes fisicamente. Basicamente isso, Então, eu queria fazer mais uma perguntinha, aqui para abordar. Duas perguntas juntas, na verdade, Júnior, fala um pouco... Pega leve comigo. Júnior, fala um pouco sobre o que você ensina aqui na FP, eu também vou falar, gente. E como você acha que o que você ensina pode contribuir, para os alunos nesse processo de globalização? Responde aí, eu também vou responder, porque eu também acredito que eu estou contribuindo e aí a gente debate aqui. Tá, então a primeira pergunta foi o que eu ensino aqui na IFP, é isso? Isso. A primeira parte dessa pergunta, eu sou um dos professores de inglês aqui da IFP, eu ensino os alunos a como que eles podem utilizar a língua da melhor forma e como também facilitar o processo de aprendizado. Ter alguém segurando a sua mão enquanto você está aprendendo faz muita diferença, evita que você fique batendo a cabeça contra a parede, tentando às vezes uma coisa que não faz muito sentido para você e que isso se torne frustrante. Então aqui na IFP meu papel é segurar na sua mão para poder te ajudar a chegar onde você quer chegar, com o inglês. E a segunda parte da pergunta, fala de novo, por favor. É como você acha que você está contribuindo nesse processo, dos alunos na questão de incluir eles na globalização? Eu acho que, claro, todas as habilidades que a gente passa para os alunos, tudo que é ensinado na vida, na verdade, contribui para que isso aconteça. Porém, a gente sabe que o inglês é uma língua universal. E se a gente está falando de globalização, a gente está falando dessa conexão entre as pessoas, você ter uma língua em que todos possam te entender é fundamental. E que língua melhor que essa do que o inglês? Que todo mundo fala inglês. Então, acho que meu papel principal nisso aí é poder dizer para eles a importância do inglês nesse futuro de curto, médio e longo prazo, em como que ele vai colocar eles preparados para o mundo mesmo, sabe? Quando eu digo preparados para o mundo, não estou falando só de adolescentes que estão aprendendo inglês, mas também dos adultos que estão inseridos no mercado já e querem expandir suas possibilidades. Então, acho que esse, mais ou menos, aí é o meu papel com respeito à inclusão na globalização. Perfeito. Eu, no caso, eu ensino informática e administração aqui na FP. Eu acho que são dois cursos que ajudam muito as pessoas a serem inseridas no mercado de trabalho. E o mercado, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente não consegue deixar de falar de globalização, O que a gente está vendo são empresas que estão se fundindo a outras empresas e transformando em algo não unicamente de um país, mas sim de um globo inteiro, que são as multinacionais. Então, um dos pré-requisitos para entrar nessas empresas é você estar inserido nesse mundo tecnológico e também, na questão da administração. Acho muito importante isso, na questão de estar pronto, para viver nesse contexto, nesse cenário que a pandemia, igual o Júnior já falou no começo, deixou cada vez mais evidente,
Então, basicamente isso. Exato. Pode falar. Se você me permite, até para incluir nisso que você está falando, as duas habilidades que você mencionou aí, da administração, por exemplo, elas são fundamentais para diversos elementos da vida que contribuem para a globalização. Por exemplo, antes mesmo da pessoa entrar no mercado de trabalho, eu acho que se ela é uma boa administradora ou um bom administrador das suas próprias finanças, por exemplo, dos seus próprios bens, isso por si só ajuda ela a conseguir abrir outras portas, né? A gente fala, por exemplo, a gente vê muita gente que fala, eu tenho um sonho de viajar para fora, de ir para outro país e tudo mais, mas que não consegue administrar o seu tempo e o seu dinheiro, talvez, para que possa conseguir realizar esse sonho de ir para fora. Então, saber administrar as coisas antes mesmo de trabalhar como administração, por exemplo, faz muita diferença. Bom ponto, Júnior. Com isso, Júnior, mais uma perguntinha. Quais habilidades do inglês, né, que você ensina, você acha mais necessários nesse processo todo? Quando a gente fala de mais necessárias, eu acho que pode variar aí dependendo da necessidade de cada pessoa, né? Mas vamos lá, eu vou tentar abranger isso de uma forma mais genérica para tentar aplicar para todo mundo. Eu acredito que quando as pessoas pensam assim, em aprender inglês, o que elas querem é se comunicar. Elas querem falar, né? Tanto que a gente vê bastante gente com aquela clássica frase, né? Tipo, eu até entendo, mas na hora de falar eu travo. Então eu acho que saber se comunicar é uma das coisas importantes. Até porque durante um processo de uma entrevista de emprego, por exemplo, esse é o primeiro elemento que muitas vezes vai ser analisado. Quando você estiver passando por uma entrevista, eles vão querer conversar com você em inglês. Falar com você para ver do que você é capaz. Então, acho que quando você tem essa habilidade da fala muito bem desenvolvida, outras coisas talvez venham até de forma mais fácil. Mas eu acho que os 4 elementos da língua, a fala, a escuta, a escrita e a leitura, eu acho que elas se complementam necessariamente, porque elas todas fazem parte desse processo de comunicação. Você talvez vai trabalhar numa empresa onde você não vai ter contato pessoal com ninguém que você precise do inglês, mas você vai precisar mandar muitos e-mails, então a habilidade mais necessária no seu caso vai ser a escrita, você vai precisar ter uma escrita muito boa, ou você vai receber muita ligação de fora, ou você vai ter que ouvir alguma mensagem de alguém, então por isso a sua habilidade mais necessária vai ser a escuta, mas se você trabalha ali no meio de pessoas que falam inglês e você precisa se comunicar com elas, sem dúvida que a fala é a principal que você precisa aí. Tanto que eu quero até destacar, por exemplo, como que a gente faz aqui dentro da IFP com respeito ao curso de conversação. Então a gente tem um curso de conversação específico aqui, que é para quem já está dando os passos ali no inglês. Tem até alguns alunos que moram fora do país, que foram a trabalho ou foram para morar e perceberam a necessidade de dar uma lapidada, e a gente ajuda eles nesse sentido, de perceber essa necessidade, qual que é, entender de fato a necessidade que ele tem, seja pessoal ou seja profissional, para que possa ajudá-lo a dar esses passos que estão faltando no desenvolvimento. Então, a necessidade, essa palavra, qual que é o mais necessário, eu acho que ela é abrangente, porque aqui na FP a gente gosta de individualizar, de ver a necessidade de cada sujeito. Então, eu não sei se eu dei uma resposta muito satisfatória, eu tentei abranger o leque completo, mas é isso. Não, Júnior, foi ótima. Eu acredito que esse processo que a gente faz aqui na FP, né, ele é um resultado da globalização e ele é muito interessante, né, porque igual você falou, Júnior, a gente consegue estar atingindo um público que sem essa conexão a gente não conseguiria estar atingindo, né, isso é muito interessante, conseguir estar ajudando pessoas que estão tão longe fisicamente da gente. Sem dúvida. Sobre o meu caso, eu acho que a informática em si já conversa bastante com esse assunto. Eu acho que é muito importante a gente saber coisas principais. O pacote Office é uma parte principal da informática, isso abre muitas portas nesse momento que a gente está vivendo. Também acho que essa é a parte necessária dela, de você conseguir se comunicar através da tecnologia com as outras pessoas. Então, por fim, mais uma coisinha para finalizar aqui. Eu queria saber se você tem alguma dica, algum comentário para dar para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho que a dica master que eu posso dar neste momento é uma dica que é de graça, não custa nada você fazer. Eu tenho certeza que vai te ajudar, você aí de casa, que é seguir o Instagram da IFP. Segue lá, ifp.oficial. Tenho certeza que vai aparecer aqui em algum canto da tela que o pessoal sempre coloca aí depois. Mas segue o perfil da IFP lá no Instagram, a gente posta bastante conteúdo sobre como que você pode dar uma alavancada no seu inglês.
Sabrina, você posta conteúdo lá também, né? Sim, eu posto conteúdo, gente. Pode ir lá olhar. Vai ajudar bastante aí se você tiver aí na necessidade do inglês, de informática ou de administração. Tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é a minha dica. Excelente dica, Júnior. Eu assino embaixo, vão lá. Olhem, vocês não vão pagar nada e são dicas muito importantes que eu tenho certeza que vão ajudar demais vocês, beleza? Então, eu acho que a gente fica por aqui, né, Júnior? Perfeito. Pra mim foi um prazer estar do lado de cá prazer, dessa gente. vez. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.